Bom, boa tarde, boa noite, né? Mauro Osório. E eu sou da UFRJ, eu tenho um observatório de estudos sobre o Rio de Janeiro na universidade. Tenho conversado aí com o Guilherme já há algum tempo aí sobre essas parcerias e esse contato aí com a Universidade de Colômbia. Agradecer aí o interesse da Universidade de Colômbia de estar aqui discutindo com a gente. E eu até botei ali Seropédica, mas na verdade a gente vai falar mais, que foi uma discussão também que vocês vão estar lá, nós vamos falar mais da cidade metropolitana. E acho que é um conceito importante da gente estar reforçando. Ou seja, hoje não existe a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Seropédica, a cidade de Duque de Caxias. Na verdade, você tem uma única área urbana metropolitana no Rio de Janeiro, que é uma cidade metropolitana. E é importante ter esse debate, e aí já fazendo uma provocação para o Guilherme, eu acho que o problema é que não tem muitas infraestruturas sendo feitas, né? Porque, na verdade, você tem um arco que vai passar pela periferia da cidade metropolitana, evitando que caminhões venham para o centro do Rio, mas ainda falta água, falta esgoto, falta telecomunicações, falta zoneamento urbano, falta água encanada em 40% das escolas públicas de Duque de Caxias. Então, a gente discutia isso, inclusive, no domingo, quando a gente almoçava. O problema é que ainda não tem investimentos razoáveis em infraestrutura para essa nossa região metropolitana, que é muito mais precária do que a região metropolitana de São Paulo, de Minas Gerais, que são os dois outros estados da região sudeste do Brasil, é muito mais precária que as metrópoles da região sul brasileira, e mesmo mais precária que algumas da região nordeste, e que é uma região muito mais pobre em termos de riqueza do que o Rio de Janeiro, que tem o segundo PIB do país, do Brasil. Bom, e aí vamos lá então, procurando mostrar aí, usando aí a transparência. Deixa eu passar, né? Bom, só para localizar aí para os nossos amigos aí de Colômbia, né? Esse é o Brasil, o Rio de Janeiro é aqui o vermelhinho, ele está na região sudeste, né? De nosso país. É um estado pequeno territorialmente, o que na verdade ajuda, né? Fica mais fácil administrar do ponto de vista regional e do ponto de vista urbano. É um território, o estado do Rio de Janeiro, que tem um mar, tem montanha. A própria cidade do Rio de Janeiro, como a gente viu no domingo, tem mar e tem montanha. A gente teve a oportunidade de já mostrar isso para os nossos companheiros da Universidade de Colômbia, né? Tem uma parte histórica também muito importante. Bom, aqui é a região metropolitana, que é mais o nosso objeto aqui de discussão. Essa é a Baía de Guanabara, que é belíssima, né? Mas tem ainda forte problema de poluição. E aqui, na verdade, é o município de Seropédica, e aqui é onde está Santa Cruz, onde vocês tiveram hoje. Quer dizer, isso aqui é a chamada Zona Oeste, né? A gente pode dizer que tem a Zona Oeste pobre, que é Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, e tem uma Zona Oeste mais rica, que é Barra da Tijuca e Jacarepaguá, né? Então é isso, o estado do Rio de Janeiro ele tem 8 regiões de governo. Médio Paraíba é a região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro. A região da Costa Verde é belíssima, né? Enfim, tem muito turismo também náutico, tem ilhas muito lindas, né? Baixada Litorânea também é onde está Búzios, onde esteve a Brigitte Bardot e tornou-se até mais conhecida internacionalmente. O Centro-Sul é uma região menor, ainda tem uma parte agrícola, né? Região serrana é uma região de serra do estado do Rio de Janeiro, onde está Petrópolis, que, enfim, quer dizer, a família imperial portuguesa adorava ir para lá e foi importante no investimento para essa região. Tem muita mata, tem alguma coisa significativa de Mata Atlântica ainda aí. O Norte Fluminense é onde está sendo extraído petróleo, na verdade, no mar, né? E a região Noroeste, do ponto de vista de PIB, ela é a região mais pobre, mas não é a mais problemática. A região mais problemática do nosso estado é exatamente aqui, essa periferia metropolitana, que tem problemas extremamente graves, e é o grande desafio do estado do Rio de Janeiro. Bom,
Aqui é um pouco a história da cidade de Janeiro e do Estado. O Estado do Rio de Janeiro ele nasce como porto, nasce como uma área militar. Os portugueses criam um porto aqui exatamente para defender esse território, quando eles passaram a achar que era importante manter e usar, e cultivar, e explorar esse território. Então, o Rio de Janeiro ele já nasce como um espaço nacional. Talvez o Rio de Janeiro, para o Brasil, tenha alguns pontos de contato com Nova York, para os Estados Unidos. O Rio de Janeiro nasce como porto, vira eixo de logística brasileiro. Depois vem a família imperial. O Rio de Janeiro foi sede do Império Português. E o Rio de Janeiro, ele vira o que a gente pode chamar de cidade-capital, ou eixo da capitalidade brasileira. Tem um historiador de arte, que é mais conhecido aí entre os arquitetos, entre os urbanistas, que é o Júlio Argan. O Júlio Argan ele foi prefeito de Roma, ele tem reflexão sobre a questão urbana, a questão das cidades, e o Júlio Argan vai dizer que todo país no mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai pensar Nova York antes de pensar Washington. Quando a gente pensa Austrália, provavelmente vamos pensar em Sydney antes de pensar Canberra. Então, o Estado do Rio de Janeiro, além de ter sido capital por quase 200 anos, até 1960, ele também se transforma no eixo da capitalidade brasileira. E apesar de hoje São Paulo, culturalmente, ser um estado potente, né, economicamente muito mais importante do que o Rio de Janeiro, quando a gente vai ao exterior, provavelmente, se a gente falar que é do Brasil, ou vão falar cidade do Rio de Janeiro, vão falar de algum jogador de futebol, ou vão falar da nossa música, que é um grande patrimônio cultural e material, que o estado intangível que o Brasil tem, e isso passa muito pelo estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro atual, ele tem uma particularidade. Até 1974, eram 2 estados. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade-estado, chamada Guanabara, e tinha o antigo estado do Rio de Janeiro, que alguns chamam de velha província, porque foi onde nasceu o café, onde o café se desenvolveu antes de ir para São Paulo. Ele começa pela cidade do Rio de Janeiro, aquela região do Alto da Boa Vista, que alguns de nós têm a oportunidade de ir. Ali também era plantação de café, depois foi toda replantada, depois vai para o interior fluminense. Então nós tínhamos 2 estados até 1900. Primeiro tinha a capital, até 60, e tinha o antigo estado do Rio de Janeiro, que é onde se cultivava o café, principalmente. Depois, em 1960, a capital foi transferida para a área central do Brasil, para Brasília, projetada por Oscar Niemeyer, junto com o Lúcio Costa. E a Guanabara, a cidade de Janeiro, virou uma cidade-estado. Então, entre 60 e 1974, o hoje estado do Rio de Janeiro foi composto de 2 estados. E aí tinha um problema adicional, que é o fato que a nossa metrópole era administrada por 2 governos estaduais. Uma parte dela, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade-estado entre 1960 e 1974, e outra parte da metrópole administrada pelo antigo estado do Rio de Janeiro. Em 1974 foi feita a fusão entre os 2 estados, no meu entendimento, de forma absolutamente correta, só que foi feita de forma autoritária durante o período da ditadura militar, e isso junto com outros aspectos, a fusão ficou por muito tempo como mal vista, como um problema, e eu acho que foi uma solução, porque, inclusive, a gente passou a ter um único governo estadual com a responsabilidade de administrar o conjunto da metrópole. Bom, se a gente quiser pensar do ponto de vista teórico a trajetória do Estado do Rio de Janeiro, principalmente a partir da mudança da capital, a gente pode aqui se socorrer do Paul Krugman, que é um economista americano bastante conhecido, escreveu recentemente um livro chamado Economia Espacial, em que ele diz que não existe uma teoria da economia espacial, existem aspectos teóricos, insights teóricos sobre a questão regional, insights teóricos sobre a economia urbana, mas que não existiria uma economia espacial. E o Krugman se propõe a ser o pai fundador dessa teoria da economia espacial,
juntando a economia urbana com a economia regional, territorial. E o Krugman, nas suas discussões, na parte regional, apesar de ele ser um economista neoclássico dentro do campo ortodoxo, ele é um economista muito criativo, né? E na parte regional ele vai usar, na verdade, dois economistas críticos. O Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel em 74, e que enfim, é sueco, e o Albert Hirschman, que é outro economista americano, muito querido aqui no Brasil, ele faleceu recentemente. Várias correntes de economistas ficaram disputando a sua memória, a sua herança. E o Krugman vai dizer o seguinte, usando o Myrdal e o Hirschman, sintetizando. Ele vai dizer o seguinte, olha, toda região tem forças que atraem, centrípetas, e forças que expulsam, as centrífugas. Na verdade, que atraem são centrípetas e as que expulsam, centrífugas. E aí vai dizer o seguinte, enquanto a região tem mais forças que atraem, ela vai ter um projeto, vai se desenvolver, vai ter desenvolvimento de riqueza, vai viver um ciclo virtuoso, né? Depois, por algum fator histórico, até por alguma casualidade, essa região pode ter mais forças que expulsem e ela entra num processo de crise que pode ir se retroalimentando. Ou seja, o Krugman vai trabalhar menos com a ideia do equilíbrio, que é uma ideia hegemônica dos economistas, vai trabalhar mais com a ideia da história e com a ideia de que podem ter processos que se auto-reforcem no sentido positivo ou no sentido negativo. Quando houve o 11 de setembro em Nova York, o Krugman escreveu um artigo, se não me engano, no New York Times, mas posso estar enganado. Os artigos do Krugman costumam ser reproduzidos aqui no Brasil. E ele dizia o seguinte, olha, se tiverem outros atentados terroristas em Nova York pode deixar de ser a cidade global por excelência. É uma discussão interessante, ou seja, Nova York poderia apresentar uma bifurcação e entrar num ciclo vicioso. O que eu defendo é que o Rio de Janeiro, a partir de 1960, principalmente por conta da mudança da capital para o Planalto Central brasileiro, ele entrou num ciclo vicioso, passou a ter mais forças que expulsam do que forças que atraem, né? Enfim, então, basicamente, sintetizando é isso. Quer dizer, eu defendo a tese que o Rio de Janeiro, ele, apesar do maior dinamismo de São Paulo, ele se mantém num ciclo virtuoso até 1960. Ele continua crescendo menos que São Paulo, que é o que puxa o crescimento da economia brasileira, mas aí cresce mais ou menos igual a outras regiões. Se instalam no Rio de Janeiro multinacionais que vêm para o Brasil, se instalam no Rio de Janeiro importantes sedes de empresas estatais. O Rio de Janeiro continua, até os anos 60, sendo o principal centro cultural. Aqui ocorre a Bossa Nova, aqui ocorre o cinema novo, aqui ocorre o samba, né? Enfim, entre as principais tradições culturais do Rio de Janeiro, tem uma presença forte, diria eu mesmo, hegemônica, né? Bom, a partir de 1960, a capital muda para Brasília, é uma mudança lenta, né? E os cariocas eles demoram a se dar conta dessas consequências. O carioca, inclusive, que é quem é nascido na cidade de Janeiro, é chamado assim, o carioca ele acha que Brasília não se consolidaria. Ou seja, aquilo teria sido uma coisa megalômana do presidente Juscelino Kubitschek, que foi quem tomou a decisão de transferir a capital do Brasil para lá, que era uma proposta que estava prevista desde a Constituição de 1891, mas nunca tinham tomado a iniciativa de fazer. Ele fez, com a descrença de boa parcela da população brasileira e também dos cariocas. Então, os cariocas achavam que a capital, de fato, ia continuar aqui. Brasília ou seria uma capital, um gueto burocrático, ou nem vingaria. O fato é que Brasília foi vingando aos poucos, o poder foi se transferindo para o Planalto Central e uma parte das sedes de empresas foram para São Paulo. Então, por exemplo, o setor financeiro estava no Rio de Janeiro. O Banco Central estava no Rio de Janeiro, né? Depois o Banco Central mudou para Brasília, o poder econômico estava em São Paulo e o setor financeiro, que ainda estava no Rio de Janeiro, também migrou.
Ou seja, nós perdemos a capital, demoramos a nos dar conta das consequências disso, e até hoje o Rio de Janeiro ainda pensa pouco regionalmente. Muito pouco. Tem um livro que foi feito em 1970, que na época estava na moda pensar o mundo na virada do milênio, que chama-se Rio Ano 2000, em que o seu autor diz que o carioca, no final dos anos 60, descobre que, com relação ao conhecimento local, não passa de um turista apressado. Ou seja, aquele turista que viaja para 10 países em 10 dias, depois não lembra mais do que viu em cada lugar. Então, até hoje, nós somos craques, ou pelo menos somos bons em pensar Brasil e mundo aqui no Rio de Janeiro. O Plano Real, que foi um plano importante de combate à inflação, surgiu da cidade do Rio de Janeiro, mas até hoje nós temos muito poucos grupos de pesquisa universitários refletindo sobre o Rio de Janeiro. Hoje eu estava até olhando isso, porque há uma proposta de a gente ampliar isso, e realmente são muito poucos. A tradição do Rio de Janeiro ainda é de pensar Brasil e mundo e não é de pensar a sua região. Ora, se a gente tem pouca reflexão regional, a gente acaba tendo equívocos do ponto de vista da estratégia. Então a gente perde Brasília e não constrói estratégias adequadas. Até hoje, isso em boa medida ainda é verdadeiro do nosso ponto de vista. Bom, e o antigo Estado do Rio, que junta com a Guanabara, quando ocorre a fusão em 1974, ele vivia muito da capital estar aqui também. Por quê? Porque o Rio tinha muita riqueza, o poder estava aqui, e, por exemplo, Petrópolis, todas as elites brasileiras tinham casa em Petrópolis, porque no verão o presidente da República, até os anos 70, o presidente da República ia para Petrópolis e ficava lá. Então as elites brasileiras gostavam de ir para Petrópolis, e Petrópolis também dependia então da cidade do Rio de Janeiro. Outras regiões era o turismo da capital da República. Uma agricultura no antigo Estado do Rio que dependia da renda da capital da República, né? E estatais que foram criadas no antigo Estado do Rio pela proximidade com a capital da República, como a refinaria em Duque de Caxias, como a fábrica de automóveis, também em Caxias, como a indústria química na região dos Lagos, né? Volta Redonda, que foi criada pelo Getúlio, com a indústria de aço, né? Enfim, então, o antigo Estado do Rio, ele era tão ou mais dependente também da capital estar aqui. Então, aí sai o que dava o dinamismo, e nós, cariocas e fluminenses, né, que são, como são chamados quem nasceu no antigo Estado do Rio, hoje, na verdade, nós somos todos fluminenses, né, não de time de futebol, né, muitos Flamengo e outros clubes, não é isso? Mas, enfim, quer dizer, hoje tem um único Estado. Bom, então o Rio de Janeiro perde o que dava dinamismo, não constrói uma alternativa, e mais do que isso, foi o Estado que mais perdeu, que mais sofreu com os processos de cassação. O Rio de Janeiro teve políticos de esquerda cassados, quase todos. O Rio de Janeiro teve uma boa parte da sua inteligência que teve saído do Rio de Janeiro, perseguidos. E o Rio de Janeiro também, curiosamente, a direita apoiou o golpe militar de 64, inicialmente, inclusive, setor de centro também. Mas o Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda, que era o principal líder mais conservador no Brasil, ele apoia o golpe de 64, mas não foi para os militares ficarem no poder. Foi para os militares fazerem uma rearrumação da casa e logo em seguida ter eleição. Só que, como sabemos, o poder é gostoso, não é isso? Os militares chegam e resolvem ficar. E aí o Carlos Lacerda, que era o líder da direita no Brasil, rompe com os militares e todos os lacerdistas, ele e seus seguidores, também foram caçados. No Rio, foi caçado a esquerda e foi caçado a direita, e entrou um político em uma hegemonia no Rio de Janeiro muito clientelista, numa lógica muito de, em vez de ensinar a pescar, dar o peixe. Em vez de botar água encanada, dar uma bica d'água, né? Em vez de botar um hospital para funcionar, criar um centro social, e as pessoas pobres, para serem atendidas, vão depender daquele centro social que é ligado a um deputado e não uma rede pública existente na base da impessoalidade.
Então, o Estado do Rio de Janeiro ele vai ter um marco de poder, a partir do golpe militar e das cassações, e da ascensão do Chaguirme, depois seus sucessores, particularmente clientelista e desestruturante, a lá tipo o sul da Itália, talvez pior. Né? E aqui eu utilizo Douglas North e Geoffrey Hodgson, que trabalham muito essa ideia das instituições, como normas e como cultura, e o Douglas North, principalmente, que é prêmio Nobel, também americano. O Douglas North ele vai dizer que tem marcos institucionais que ajudam o desenvolvimento, como o sul da Itália, como o norte da Itália, como a Itália Central, e marcos institucionais que prejudicam o desenvolvimento, como o sul da Itália. Então, o Rio de Janeiro perde a capital, não constrói estratégia. Até hoje nós pensamos pouco regionalmente e passa a ter um marco de poder extremamente desestruturante. A nossa polícia, em boa medida, vai para o crime. Nós temos um poder judiciário muito mais complicado. Né? Enfim, um poder legislativo também muito esquisito. Né? E isso vai gerando um ciclo vicioso. E o Rio de Janeiro entra no processo de decadência, que hoje a gente começa a ter alguma possibilidade de sair dele, mas nós temos enormes desafios. Esperamos contar também com ajuda internacional para estar nos ajudando a pensar. Né? Então, todos que venham para cá discutir conosco são muito bem-vindos. Bom, esses são os governos que nós tivemos a partir da fusão da cidade do Rio de Janeiro, da cidade-estado da Guanabara, com o antigo estado do Rio de Janeiro. E começa com Faria Lima, que foi ainda nomeado pelos militares. Depois o Chagas Freitas, ainda nomeado, que é o político que eu acho que cria esse marco clientelista e desestruturante. E quem entrou a partir do Chagas, pelo menos até aqui, ou já entrou articulado com esse marco de poder, com esse marco institucional, ou ficou prisioneiro dele no processo. Sérgio Cabral tem algumas melhorias. No meu entendimento, põe um pé fora desse marco de poder e mantém um pé dentro. Então, nós temos ainda um enorme desafio no sentido de consolidar um novo ciclo, um ciclo virtuoso e fazer, de fato, uma bifurcação positiva na linha do que propõe, teoricamente, como referência o Paul Krugman. Nesse processo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma perda de participação no PIB nacional muito significativa, a maior entre todas as unidades federativas. Nós tínhamos 16,7% de participação no PIB brasileiro. Em 2012, que é o último dado disponível para o PIB, 11,5%, e fomos a unidade da federação que mais perdeu no entendimento do nosso grupo de pesquisa pelas razões que eu procurei explicar aqui sinteticamente. Do ponto de vista do emprego, ali o número ali escorregou um pouco, né? Mas o Rio de Janeiro também foi a região que menos gerou empregos formalizados, né? No estado do Rio de Janeiro. Aqui eu não botei todas as unidades federativas, porque a tabela ia ficar grande demais, mas, acreditem em mim, foi o estado que menos cresceu em termos de emprego formal, também nesse período longo, que vai de 85 a 2013. Por que a minha base aqui é 85? Porque é a série mais longa disponível com a mesma metodologia. Então, não dá para pegar um período mais longo. Nesse processo de decadência, o Estado do Rio de Janeiro era o segundo em termos de empregos da indústria de transformação, todo o setor industrial, não incluindo o petróleo, não incluindo a extrativa mineral, né? Mas, na verdade, a extrativa mineral gera pouco emprego, ela é intensiva em capital, mas pegando toda a indústria de transformação, bens de consumo durável, não durável, máquinas e equipamentos, né? O Rio de Janeiro ele tinha 520 mil empregos em 85 e passou para 469. Mesmo sendo um período que o Brasil cresce pouco, o conjunto desse período, os anos 80 foram anos de uma forte crise, o Brasil só volta a crescer mais rapidamente a partir de 2004, cresce bastante até 2010, 2011, e novamente nós estamos num cenário novamente de baixo crescimento. Mas, enfim,
Se a gente olhar Minas, o emprego na indústria cresceu, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E o Rio era o segundo em termos de emprego na indústria de transformação, passou para sexto. Ele foi ultrapassado por esses outros estados, mostrando novamente uma trajetória específica, uma decadência. No total de atividades econômicas, o Rio de Janeiro também perde a segunda posição para o estado de Minas Gerais, que é um estado também aqui na região sudeste, que foi onde ocorreu o ciclo do ouro no Brasil, né? Mas também perdemos em termos de emprego em todos os setores de atividade econômica. Em termos de receita tributária estadual, e o ICMS, que é o Imposto sobre o Consumo, ele é o principal imposto dos estados, o Rio de Janeiro também é ultrapassado por Minas Gerais, a partir de 2004. Então, na verdade, Minas passou a ser o segundo estado do Brasil em termos de economia. Em termos de PIB, não, porque nós temos extração de petróleo em alto mar, isso computado no PIB ainda faz com que o nosso PIB seja maior do que as Minas Gerais. Mas em termos de emprego, em termos de receita tributária, Minas Gerais hoje já está na nossa frente. Bom, nesse processo de decadência, o Rio de Janeiro também passou a ter um percentual de pessoas morando em favelas maior do que as outras capitais do Sul e Sudeste, bem maior, né? O que também mostra uma particular desestruturação da cidade do Rio de Janeiro. Aqui são as capitais brasileiras, as principais, e o total do Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos 22% das pessoas morando em favela, né? Maior do que as outras regiões, das regiões sul e sudeste do Brasil. Aqui é o número de jovens sem estudar nem trabalhar. Ou seja, são jovens que estão no desalento, são jovens que a gente precisa botar um sonho na cabeça deles. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 500 mil jovens nessa situação. Por um lado, hoje nós temos uma taxa de desemprego baixa, mas, por outro lado, temos muitos jovens fora do mercado de trabalho sem estarem estudando, o que é extremamente grave. E se a gente for olhar em termos percentuais, territorialmente a gente vai ver que isso está mais concentrado em favelas ou na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz, que vocês estiveram lá, quase 40% dos nossos jovens estão sem estudar, sem trabalhar. Ou seja, uma perspectiva de futuro sombrio. Eu vou falar das perspectivas, tá certo? Também não adianta ninguém ficar triste nem desanimado demais, mas acho que nós temos que ser realista no diagnóstico e otimista na ação, né? Bom, quando a gente olha, isso aí é o número de empregos existentes na indústria com relação ao total da população. E aqui eu comparei os municípios que têm 50 mil habitantes ou mais, das cidades das três metrópoles, da região sudeste mais importante, né? Rio, São Paulo e Minas Gerais. A metrópole de Belo Horizonte, que está situada em Minas, a metrópole do Rio de Janeiro e a metrópole de São Paulo. E aí nós vamos ver que todas as cidades que têm uma quantidade de empregos maior na indústria em relação ao total da população não estão na periferia metropolitana. As em amarelo são da periferia metropolitana e tem um número de empregos em relação à população, empregos industriais, mas também para empregos totais é parecida a situação, muito baixa. O que isso quer dizer? Que a nossa periferia metropolitana ela é muito mais dormitório do que a de São Paulo e de Belo Horizonte. Ainda bem que eu acho que vai cair uma chuvinha aí, sempre ajuda, né? Nós estamos precisando, né? Mas, enfim, parece que o Nordeste hoje está no Sudeste, né? Estamos com um problema mais grave, seca mais grave do que no Nordeste, até porque lá fizeram muitos reservatórios, foram mais previdentes do que nós. Mas, enfim, então, a cidade do Rio de Janeiro, a periferia metropolitana é dormitório. Então, eu estava discutindo com o Guilherme, nós temos um desafio
de criar novas centralidades na periferia metropolitana, mas não é levando mais pessoas para morar lá. É levando mais emprego para lá, para ser mais uma alternativa para quem já mora lá. Eu conversava com um arquiteto famoso aqui do Rio de Janeiro hoje, e ele está muito preocupado com as Olimpíadas, que as Olimpíadas vão acontecer numa região de expansão da cidade, está se levando mais acesso para lá via transporte, pode acontecer de mais gente morar na Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, e se não for acompanhado de uma criação de empregos mais do que proporcional, a cidade vai ficar mais dividida entre o lugar que tem emprego e o lugar que tem a moradia. Vou avançar. Exatamente porque não tem emprego na periferia, o tempo de transporte na região metropolitana do Rio, principalmente sua periferia, é maior do que, por exemplo, na periferia de São Paulo. Mais gente leva mais de 1 hora a cada movimento. Então, mais de 2 horas por dia. Bom, essa aí eu vou passar direto, que é igual a outra, a gente está em cima da hora. Esse é um outro problema grave na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso aí é o resultado da educação infantil, da educação de ensino fundamental. O IDEB é um índice na educação de ensino fundamental, e ali a gente pegou das piores notas para as melhores, comparando novamente as 3 metrópoles. E a gente vê que as piores notas estão muito concentradas na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, e a periferia de São Paulo e Belo Horizonte tem notas muito melhores que a nossa. Saúde. Isso aqui é um índice da Federação das Indústrias, que calcula, e aqui estão os melhores índices de saúde dos municípios das 3 metrópoles, e na segunda coluna estão os piores resultados de saúde. Novamente, a periferia da cidade do Rio de Janeiro aparece numa situação pior. Bom, isso é dados de saneamento. O Rio de Janeiro, e principalmente a periferia metropolitana, ainda tem muitas residências sem saneamento. Esse é um problema grave da nossa periferia metropolitana. E essa transparência, né, Guilherme, vai estar disponível para vocês. E eu vou correr um pouquinho, porque já estou me alongando muito. Isso aqui é, novamente, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui é o arco metropolitano que foi feito agora. E esse verde são todas áreas verdes, áreas preservadas. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem muito mais área verde que a de São Paulo e Belo Horizonte. Mas atenção, o arco metropolitano, se não houver um zoneamento urbano, que hoje não tem, ele pode gerar uma ocupação irregular nessas regiões de área verde preservadas e lindas, e, na verdade, pode gerar mais problemas do que soluções à criação do arco metropolitano. Então, é importante que o arco metropolitano seja uma via segregada para a logística de carga, para atrair empresas, e não um arco para passageiros, para facilitar mais moradias, aonde não tem infraestrutura, aonde não tem emprego, e aonde vai haver degradação do ponto de vista ambiental, se houver isso. Oi? Aqui, quer dizer, cada região aqui tem muitos vazios ainda urbanos e que podem ser usados, inclusive, para atividades produtivas. E o problema é que aqui também não tem nada nessa região aqui, gente, tem zoneamento urbano. Tem muitas terras não regularizadas. Então, é uma região extremamente complicada. Bom, isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Já vou procurar ser legal, Guilherme, mas você me pediu para botar isso, acho que é importante. Esse gráfico aqui é o gráfico que eu mostro como está localizada a moradia e o emprego na cidade do Rio de Janeiro. Azul é emprego e vermelho é moradia. Aqui é a área central, onde está, por exemplo, o Porto também, a área central. Aqui é a Zona Sul Carioca e Grande Tijuca, é o circuito de classe média. Tem favela, mas é onde mora principalmente classe média. Aqui é a famosa zona suburbana do Rio de Janeiro,
onde nasceu o carnaval, onde tem muita coisa da nossa cultura. O carioca adora festa, né? Então criaram um evento chamado Trem do Samba. Junta 100 mil pessoas. Foi criado não tem muito tempo. Então o carioca, de fato, ele gosta do espaço público. E aqui tem 40% da população carioca está aqui. É uma região de classe média baixa e área popular. Aqui é a área de planejamento 4, Jacarepaguá e Barra da Tijuca. E aqui é a área de planejamento 5, aonde está Santa Cruz. Aqui tem muito pouco emprego e tem muita moradia. Aqui tem muito emprego e pouca moradia. Ora, outro dia eu perguntei para uma criança, o que é que deve fazer? Falou, é óbvio, né? Atrair moradia para cá e atrair emprego para cá. Mas se a gente olhar as estatísticas de novos licenciamentos de moradias, nós vamos ver que a cidade, até o momento, pelo menos, continua expandindo moradia para cá e para cá. Então é um problema que a gente tem que rever, é um desafio trazer moradia para cá. Tem um projeto de porto, está sendo feita infraestrutura aqui, mas hegemonicamente o que os especialistas dizem, inclusive entre aqueles que criaram o projeto Porto Maravilha, é que ainda não há nenhuma garantia de ter ampliação significativa de moradia aqui. Então esse projeto ainda precisa ser aprimorado. Bom, aí quais são os desafios em termos de planejamento e de futuro, né? Tem uma política que procure articular a proteção ambiental e geração de emprego, principalmente em Santa Cruz, principalmente nos municípios da periferia metropolitana. O Estado do Rio de Janeiro ele ficou nessa decadência com a estrutura produtiva muito oca, ficou sem base para arrecadação de impostos, por isso Minas passa o Estado do Rio de Janeiro em termos de receita de impostos, e o desafio é como é que eu adenso produtivamente isso. Como é que eu tenho uma estratégia para isso? Não vai dar tempo de estar detalhando isso aqui agora. Nessa estratégia, como nos ensina o Albert Hirschman, no seu clássico livro Estratégia de Desenvolvimento, feito em 1958, não adianta pensar em educação isoladamente. Não adianta pensar em infraestrutura de telecomunicações isoladamente. Não adianta pensar em logística isoladamente. Nós temos que pensar essas coisas de forma integrada. Não dá para dizer o que gera desenvolvimento. É uma conjunção de fatores e o mais difícil é começar. A China, esse gigante, começou a se mover, é isso? E o próprio processo vai encontrando as suas soluções. O mais difícil é começar. Bom, tem que melhorar a política de segurança pública, que já melhorou, embora recentemente tenha tido retrocesso. E hoje a violência é muito grande na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente na periferia metropolitana. Como a metrópole é uma única área urbana, nós temos que fazer consórcios entre os municípios. É importante os municípios atuarem de forma conjunta. Não dá para ter uma política de zoneamento urbano em Caxias sem pensar junto com São João de Meriti, que é outro município da periferia metropolitana e uma única área urbana. Né? Integrar planejamento entre o governo estadual e os governos municipais, as prefeituras. Uma política de educação. A educação na nossa periferia metropolitana ainda é um catástrofe. As notas que são consideradas como nota de país desenvolvido, nas avaliações que são feitas no Brasil, seria nota de 6 para cima. A grande maioria dos nossos municípios da região metropolitana estão com nota abaixo de 5. Né? Questão da cultura. E tem uma política também de geração de autoestima. A autoestima é fundamental na estratégia de desenvolvimento. Bom, normalmente no Brasil se faz orçamento para saúde, para educação. Eu proponho que a gente faça um orçamento territorializado. A gente discuta quanto vai gastar no Leblon, que é uma área rica e privilegiada, Principado do Leblon, e também quanto vai gastar para Santa Cruz, para Japeri, não é isso? Então, se a gente quiser ter mais igualdade, e dizem que quanto menos desigual a metrópole, mais criativa, quanto mais segregada territorialmente, mais violenta,
Então vamos pensar não só o orçamento por setor de atividade, setor público, mas também por território, por região, né? E, enfim, ter uma governança metropolitana, que agora nós estamos caminhando para isso, o governo do Estado criou uma institucionalidade para isso, e as principais prioridades econômicas, né, eu acho que estão aqui. Eu vi que se tocou aqui inicialmente na economia criativa. Eu sou um pouco crítico a esse conceito, porque eu acho que cabe nele desde formiga até elefante. Né? E eu já vi listas de economia criativa, uma vez tinha até funerária. Né? Então, eu prefiro pensar em a gente trabalhar a economia da cultura e a economia do conhecimento. Né? E, claro, a questão da cultura e do conhecimento no Rio de Janeiro, na região metropolitana, são muito importantes. Nós, hoje, a área de saúde, pensando ela como economia, como complexo produtivo, é muito importante. O Brasil, com todas as dificuldades, tem o maior sistema de saúde pública do mundo. Então, o nosso poder público compra muitos remédios, compra muitas matérias-primas e começa a haver uma política de atrair indústrias para fazer esses produtos no Brasil, por que não no Rio de Janeiro? A principal instituição de pesquisa pública na área de saúde, a Fiocruz, está no Rio de Janeiro. As nossas universidades têm uma área de pesquisa em saúde muito importante. A questão do turismo, e no Rio de Janeiro é mais o turismo de convivência. Quem vem ao Rio adora conhecer o Carioca, adora conhecer nossas ruas, não é um turismo de enclave, não é Cancún, é muito mais Barcelona. Tá certo? A Copa do Mundo, quem veio adorou, né? O nosso time fez vexame, mas a nossa Copa, do ponto de vista organizacional, por incrível que pareça, nossos aeroportos, tudo funcionou muito bem, e os estrangeiros ficaram maravilhados com Copacabana, né? Foi uma festa, e o carioca adora a festa, adora a botequim, adora a esquina. E o complexo petróleo e gás. O petróleo pode ser uma maldição, mas pode ser também uma dádiva do ponto de vista da região. É claro que tem problemas ambientais, mas eu acho que a gente tinha que perseguir um modelo como na Noruega. Enfim, sucintamente é isso, obrigado. Estamos aqui, eu, o Paulo, o Henrique, que fazem parte lá da nossa equipe. Estou aberto aí para discussão, provocações, críticas, não é isso? E agradecer aos nossos amigos aí, se a gente já pode chamá-los assim, de Colômbia, por estarem vindo aqui. Sejam bem-vindos, voltem e vamos estar trocando nossas experiências, ampliando nosso conhecimento para que a gente consiga melhorar a vida do nosso povo da região metropolitana, principalmente Santa Cruz e nossa periferia metropolitana. Obrigado, Guilherme.